Bem, eu estou aqui na Arena da Baixada com o presidente do Atlético, o Marcos Malucelli, que nos recebe para um bate-papo sobre a situação do clube, a gestão dele, o momento que o Atlético atravessa. Presidente, obrigado por nos receber aqui. É um prazer. Quero começar com uma molezinha para você. Por que você acha, presidente, que com essa estrutura que o Atlético tem, com o CT, com o investimento que foi feito, o time anda tão mal em campo em 2011? Começou o brasileiro muito mal, ainda está numa situação ruim. Não foi bem no estadual, porque é um campeonato disputado por 3 clubes aí com algum alcance financeiro e ficou em segundo lugar. E na Copa do Brasil também caiu prematuramente. Não foi tão prematuramente, né? Nós caímos às vésperas da semifinal. E o Paranaense não foi o que nós esperávamos, porque na verdade é um campeonato que se resume a 3 clubes, Atlético, Curitiba e Paraná. O Paraná foi mal, acabou caindo para a segunda divisão. E nós terminamos como o ano passado, vice-campeões. Né? Em 2008 fomos campeões, 2009 vice, 2010 vice. Não, desculpe, 2009 campeão, 2010 vice, 2011 vice. Então nos 3 campeonatos nós ficamos na primeira colocação num deles e segunda colocação em outros 2, que foi melhor do que nos 3 anos anteriores. Nos 3 anos anteriores, teve um dos anos, nós chegamos a ficar em 5º ou 6º lugar no Campeonato Paranaense. Então foi melhor. Na Copa do Brasil também foi melhor que nos anos anteriores, embora não chegasse aonde eu queria que chegasse, que era uma semifinal. Infelizmente não deu. E no Brasileiro não está diferente do que estava ano passado. O que, na verdade, só preocupa, né? Ano no qual nós acabamos em 5º lugar. Não é? Então, há expectativa de nós retomarmos aquela caminhada do ano passado. Vocês têm observado, o time melhorou muito nos últimos jogos, né? A partir daquele jogo contra o Botafogo, inclusive. Nós fizemos 5 partidas, com 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. E com times de ponta, como Santos, o Corinthians, o próprio Botafogo, né? Que ontem ainda ganhou do Vasco de 4-0. E com o Atlético Goianiense lá, uma vitória incontestável de 3-0, o Atlético Goianiense vindo de 2 empates fora de casa, inclusive com o São Paulo. Então o time está subindo de produção e nós temos expectativa ainda de fazermos uma boa campanha. Eu já não tenho mais o mesmo otimismo do início do campeonato, de ficar entre os 5, porque agora, nesse momento, nós temos que nos preocupar com a zona de rebaixamento, né? E depois, à medida que for subindo, aí sim a gente pode tornar a pensar nisso. Agora, esse é o momento da reação, né? O que você está falando, desenhando, é o momento atual, até porque foi trocado de técnico, chegaram alguns outros reforços. Mas por que com essa estrutura já não é a primeira vez que o Atlético chega no início de campeonato e passa tanto sufoco? Não é a primeira, nem segunda, nem terceira, né? Isso é uma constante na vida do Atlético desde 2007. Infelizmente, nós não conseguimos iniciar bem os campeonatos brasileiros nesses anos todos. E não se pode dizer que foi falha de planejamento, que o planejamento foi feito como é feito nos anos anteriores. E no futebol, o planejamento existe com vitórias. Eu até ia tocar nesse assunto. Sem vitórias, porque esse planejamento vai tudo por água abaixo. quando a gente fala em planejamento no futebol, aí eu gostaria de ouvir até a tua versão, porque como gestor do clube, né? 5 técnicos, 2 gerentes de futebol, mais de 40 jogadores, preparador físico trocado. Como que a gente pode dizer que houve um planejamento? Pois é, então, o planejamento houve. Nós iniciamos o ano com um treinador pensando que ele iria até o final, era o Sérgio Soares, não foi. Contratamos o Geninho, e eu até quando contratamos o Geninho disse que eu tinha começado com o Geninho em 2009, né, final de 2008, e depois 2009, e terminaria meu mandato com o Geninho. Também não aconteceu, tivemos que dispensar o Geninho. Então, essa história de planejamento no futebol é muito relativo, porque se você perder 3, 4 jogos, não tem planejamento que aguente. Mas já faz um tempo esse assunto e você nunca tocou nele publicamente, Marcos. Por que o Geninho saiu? Já toquei. Há dias ainda dei uma entrevista aqui para uma televisão, que eu não me lembro qual era, e aliás, disse até na Rádio Transamérica semana passada, isso é recente, não tem nenhuma semana. Foi uma decisão de diretoria, não foi uma decisão isolada minha, uma decisão de diretoria. Quando nós o contratamos, foi por uma decisão do Departamento de Futebol, comandado então pelo Valmor Zimmermann. E quando o dispensamos, foi por uma decisão da diretoria administrativa. Houve um consenso que nós deveríamos trocar de treinador,
E aí comunicamos ao gerente de futebol, que era o Ocimar na época, e ele deu aviso ao Geninho. Se foi a melhor solução ou não, é possível que naquele momento até nem tenha sido, porque nós trouxemos o Adilson e também não ficou 2 meses. Né? Então, foi uma aposta que vocês fizeram, porque o Adilson é um nome mais novo no mercado. É um nome novo no mercado, com um vínculo com o Atlético, é um associado do Atlético, um torcedor do clube. E bem sucedido, fez uma ótima campanha com o Cruzeiro. Este ano é que não foi bem nem no Santos nem no Corinthians, e acabou não indo bem aqui também. E certamente irá bem agora no São Paulo. Então essas coisas no futebol são imprevisíveis. Você não consegue, em janeiro, planejar exatamente o que vai acontecer em dezembro. Não existe isso. Quem disser que está planejado e que vai seguir a risca o que planejou em janeiro até o final do ano, em dezembro, não está falando a verdade. Não tem como 3, 4 derrotas liquidam com a comissão técnica. O senhor falou no Ocimar Bolicenho, que passou por aqui. Qual é a sua avaliação do trabalho dele e mais da reação que a própria torcida teve em relação a ele? Bom, a avaliação do trabalho é um excelente profissional. Eu diria que ele está entre os 3, quem sabe 5 melhores gerentes de futebol do Brasil. Tem poucos gerentes de futebol com o conhecimento que tem o Ocimar. E a avaliação dele como profissional é essa, e a passagem dele no clube não foi o que nós esperávamos também. Resultado do que acontecia no campo, né, com as constantes derrotas. E a pecha que lhe queriam colocar de paranista, quando na verdade ele é um profissional como qualquer outro desses diretores de futebol que tem por aí hoje. Como qualquer outro, não, ele é até uma exceção porque ele é bem qualificado. Ele prestou bom serviço ao clube, sabe? Mas, como eu disse há pouco, se não tiver vitória, ninguém segura. Uma crítica à sua gestão, presidente, e também era feita ao Ocimar, é por que tantos jogadores vêm por empréstimo? Por que o Atlético não vai buscar adquirir os direitos deles? Essa questão do jogador emprestado foi neste ano. Você pega a relação dos jogadores do Atlético de 2009 e 2010, você vai ver que foram poucos jogadores emprestados. E neste ano, 2011, é que nós acabamos emprestando mais, porque achamos que seria melhor emprestar com o valor de Pax fixado, e se ao final o atleta agradar, nós compramos. É o caso do Fabrício, por exemplo. É o caso do Fabrício, é o caso do Kleber, do Wagner Diniz, enfim, desses todos que estão aqui, eu tenho a impressão que talvez 2 ou 3 é que não tem o valor fixado. Os demais todos nós temos a opção de compra. Então, se agradar e nós acharmos que vale a pena o investimento, nós o compraremos. Então, é preferível fazer isso, até porque são jogadores que, na maioria das vezes, nós dividimos com o clube de origem custo de salário. O custo salarial. Tá? Então, aí o senhor já me responde uma outra pergunta, mas que eu quero entrar nela mesmo assim, porque tem uma consequência. O senhor tem dito sempre, está me dizendo que tem interesse, não vamos falar exatamente de nomes, porque o campeonato está no decorrer, isso pode até atrapalhar o desempenho deles, mas interesse em ficar com alguns, porque há a preferência de compra. Porém, em várias decisões o senhor fala, olha, eu vou sair no final do ano. Eu queria comentar um pouquinho isso. Mas é muito simples. Aqueles que nós temos opção de compra dentro do meu mandato, se nós acharmos, a diretoria se reunir, acha que deve adquirir, nós compraremos. E aqueles que ficarão fora do meu mandato, caberá a nova diretoria. Porque não é o presidente que contrata, ou o futuro presidente que contrata, é o Atlético. Sim. Se for do interesse do Atlético dentro do meu mandato, nós contrataremos. Se não for do interesse, não contrataremos. E aqueles que terão ao prazo de opção além do meu mandato, o novo presidente que vai decidir. Mas o Paulo Roberto Falcão, por exemplo, que quase foi uma aposta como treinador, o senhor preferiu não trazê-lo como profissional? Mas é fácil a explicação. Porque você fazer um contrato, veja bem, você quer comparar com os jogadores. Os jogadores têm contrato todos com prazo de validade em dezembro. Se servirem, você contrata. Se não servir, você devolve ao clube de origem. O treinador seria de 2 anos até 2012. A diretoria que entrar em janeiro ia ter que ficar com ele ou pagar uma multa. No caso desses jogadores, a diretoria nova, se não quiser ficar com o jogador, não paga multa nenhuma. Então há uma diferença grande aí. E o caso do Renato é contrato até o final do ano? Até o dia 15 de dezembro. Porque é quando acaba o Campeonato Brasileiro. Não, o campeonato acaba dia 4 ou 5. Nós colocamos até o dia 15 porque a Sul-Americana vai até o dia 14 de dezembro.